Maçuda na cara para bater, estou de volta. Espero que você esteja com seu cafezinho aí, que eu já estou com o meu cafezinho aqui para esse bate-papo aqui que vale ouro, não é verdade? O meu nome é Fábio, eu falo aqui do Rio de Janeiro e o assunto de hoje a gente vai analisar a Fleury. Isso aí, a Fleury do setor de saúde, mas de uma forma específica, né? Com o checklist de Peter Lynch, do mestre Peter Lynch, tá? Do livro Jeito Peter Lynch de Investir. Nós temos um estudo aqui no canal que a gente fala das 6 categorias que Peter Lynch divide o mercado, né? Então ele coloca ali as empresas em 6 categorias diferentes, né? As de crescimento lento, as de crescimento moderado, as de crescimento rápido, as cíclicas, as turnarounds e as subprecificadas. Não é verdade? A gente tem um estudo aqui no nosso canal falando dessas categorias. E com isso, ele tem um checklist específico para cada categoria dessa. Mas no livro também fala que ele tem um checklist mais amplo para fazer uma pré-análise, né? Um filtro dessas empresas para categorizar e aí sim ele fazer uma análise mais aprofundada. E é exatamente esse checklist mais amplo que a gente vai analisar, né? A gente vai fazer o checklist da Fleury aqui, ok? Então, antes disso, a gente vai falar um pouquinho mais do mestre Peter Lynch. Lá, a gente vai falar um pouquinho mais, né, de um dos gênios aí do mercado financeiro americano, Peter Lynch, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele. Ele foi gestor de fundos mútuos, ele nasceu em 1944, tendo hoje 76 anos de idade. De 1977 até 1990, ele conseguiu um retorno do mercado financeiro de aproximadamente 30% ao ano. Para você ter uma ideia, é o dobro do índice S&P 500, o principal índice da Bolsa Nova-Iorquina, não é verdade? E aí tem uma peculiaridade dele, que é das grandes, que ele chegou a ter mais de 700 ativos em sua carteira de investimento. É isso mesmo, eu vou repetir, mais de 700 ativos em sua carteira de investimento. Ele é formado em História, Psicologia e Filosofia pela Universidade de Boston. Não tem contabilidade, não tem economia e não tem finanças, tá bom? E é coautor de alguns livros sobre investimentos. E um desses livros a gente está discutindo aqui, né, que é o Jeito Peter Lynch de Investir. Então a gente vai aplicar um dos checklists que está neste livro na Fleury, que a gente também vai falar um pouquinho mais dela aqui para a gente entender quem é essa empresa, né, que é do setor de saúde. Falando um pouquinho mais de Fleury, ela atua no segmento de medicina diagnóstico, tem 222 unidades espalhadas em 8 estados brasileiros e esse modelo de negócio representa 84% de suas receitas. Também está presente em 25 dos mais renomados hospitais do Brasil, que representa aí 15% de suas receitas. Atua também em laboratórios, medicina preventiva e diagnósticos odontológicos. A sua estrutura acionária hoje ela está bem pulverizada no mercado. Então, a partir de agora, a gente vai ver alguns números dessa empresa, né? A gente vai colocar o nosso checklist aqui para funcionar. Lembrando a vocês que não é indicação, né? Não estou aconselhando compra ou venda. É só troca de experiência para a gente aprofundar os nossos estudos aqui. Essa troca de ideia aqui que a gente sempre fala que vale ouro, não é verdade? Então vamos lá, vamos ver alguns números dessa grande empresa Fleury. Aquela hora de nós colocarmos a Fleury no checklist do Peter Lynch. E aí você analisa, né? Como é que você faz o seu checklist, e a gente vai falar um pouquinho aqui do estilo Peter Lynch de verificar essas empresas, tá? E dentro desse checklist dele, ele leva em consideração 5 pontos. O primeiro deles, o clássico, né? Relação preço-lucro, o famosíssimo PL, o clássico PL, e ali ele fala que nós temos que analisar se ele está alto ou baixo em relação às empresas do mesmo segmento. Então a gente pegou 6 empresas, as 6 maiores empresas do mesmo segmento da Fleury, né, medicina e diagnóstico, para a gente fazer essa análise. No dia que nós estávamos colocando esse checklist ali em prática, né, fazendo um test drive dele, a cotação da Fleury ela estava em R$ 24,36.
o lucro por ação, né, a LPA, estava em 94 centavos, que nos deu um PL de 27,71. No primeiro momento, alto, né? Um PL alto. Mas quando a gente coloca dentro do segmento essas 6 empresas que nós falamos aqui para vocês, é o terceiro menor PL do segmento. Vamos lá nesse segundo indicador do checklist. Peter Lynch ele verifica se os sócios diretores, os gestores e a própria empresa investem em seus próprios papéis, comprando, recomprando, né? Ou seja, investindo na própria empresa, o que dá uma outra dimensão e uma outra conotação de comprometimento para os seus gestores e seus diretores, não é verdade? O famoso skin the game, pele em risco, dando a cara para bater. Então, quando a gente vai analisar esse indicador, a gente chega a 22,4% das ações da empresa está na mão dos sócios diretores e de médicos, né? O que é uma boa notícia. São funcionários e diretores que acreditam no negócio. O item do checklist de Peter Lynch, ele fala de lucro, né? Se os lucros são crescentes, se são recorrentes e se são sustentáveis. Então vamos lá? Se você pegar no ano de 2013, a Fleury ela apresentava um lucro de 61,14 milhões naquele ano. E se você pegar o lucro da Fleury agora de 2019, ela apresentou um lucro de 347 milhões, que corresponde a um crescimento de 468,71%. Tá? Agora vamos ver se ele é sustentável, esses lucros. Sim, a gente tem aqui que é uma empresa que cresce sem muita necessidade em reinvestir CAPEX, o que sobra uma boa parte de lucro para possíveis distribuição de dividendos para os seus sócios acionistas. A empresa também tem uma gestão bem competitiva dentro do setor. É marcada por ser uma empresa inovadora, o que dá margens elevadas, né, pela grande eficiência da Fleury no setor. E aí, quando a gente analisa o mercado, a gente tem uma população brasileira que está envelhecendo, o que vai gerar um aumento de demanda para os serviços que hoje a Fleury ela disponibiliza no mercado. O quarto item do checklist, Peter Lynch pede para nós atentarmos para o balanço patrimonial das empresas. Tá? No caso aqui, a Fleury. Ele pergunta sobre as dívidas, elas estão sadias, né? Estão controladas? E também como nós classificaríamos essa dívida. Então vamos lá. Se você pegar do ano de 2015 até o ano de 2019, a gente tem uma variação de alta do patrimônio líquido da Fleury de 6,25% aproximadamente. Se a gente for verificar as dívidas, se eu pegar a dívida líquida e dividir ela pelo patrimônio líquido, a gente chega ao resultado de 0,57. Ou seja, de dívida líquida representa 57% do patrimônio líquido da Fleury. E se nós pegarmos a dívida líquida e dividirmos sobre o EBITDA, ou EBITDA, como você preferir, a gente vai chegar ao valor de 0,97, ou seja, 97% da proxy de geração de caixa da empresa, né? Da onde a empresa gera sua receita através da sua atividade fim. Então, são dois índices que mostram que as dívidas, além de baixas, estão bem controladas. E como a gente classificaria, então, Fábio, essas dívidas? A gente pode fazer através do índice de liquidez imediata. A gente vai verificar, através desse índice, que é o índice mais líquido que uma empresa pode ter, se a Fleury conseguiria pagar hoje as suas dívidas de curto prazo com o caixa que ela tem. Então a gente pega o caixa, o banco e seus investimentos e divide pelo passivo circulante. Se esse valor der maior do que 1, a empresa não precisa vender nada. Ela consegue pagar todas as suas dívidas de curto prazo, do passivo circulante, de até 1 ano, só com o seu caixa. E o índice de liquidez imediato da Fleury, ele bate 1,08. Então a Fleury não precisaria vender absolutamente nada, ela conseguiria pagar suas dívidas só com o seu caixa. E é um índice muito difícil de nós encontrarmos empresa, né, que é o índice de liquidez imediato aí, acima de 1. E último item do checklist de Peter Lynch, ele pede para nós analisarmos a posição de caixa, ele pede uma atenção em especial para o fluxo de caixa
da empresa, verificar se ela está fazendo uma boa geração de caixa, se ela não está queimando caixa e se ela passaria bem por uma crise. Então vamos lá, vamos responder? Se você pegar o fluxo de caixa, né, operacional da Fleury em 2015, ele era de 368,63 milhões. E se nós pegarmos agora o de 2019, ele é de 732,2 milhões. Então, uma empresa que gera caixa, né? Então, o fluxo de caixa operacional de 2019 é de 732,2 milhões. Mas se a gente for no fluxo de caixa investimento, saíram, né, desse caixa, saiu mais do que entrou, então dá essa diferença de menos 542,63 milhões. Então, quando eu pego o fluxo de caixa operacional, né, e acabo subtraindo, no caso aqui, pelo fluxo de caixa investimento, eu chego ao fluxo de caixa livre positivo de 189,57 milhões. Só que o fluxo de caixa financiamento foi de menos 235,96 milhões. Ou seja, o fluxo de caixa de financiamento, como já falei através do estudo aqui no canal, quando sai dinheiro, ou ele está pagando dívida, ou a empresa está pagando suas dívidas, ou está pagando os dividendos para sócios e acionistas, ok? Então, geralmente, ela está diminuindo dívida ou pagando dividendos para os seus acionistas através do fluxo de caixa financiamento, tá? E quando a gente tira do fluxo de caixa livre menos o fluxo de caixa financiamento, dá menos 46,27 milhões. Ou seja, nesse período saiu mais do que entrou. Mas quando a gente dá uma olhada no crescimento durante o período do fluxo de caixa da Fleury, a gente vê que essa empresa está fazendo caixa, ok? E como a gente viu no item 4, essa empresa hoje ela tem um fluxo de caixa imediato que daria total tranquilidade para a Fleury passar por uma crise, porque ela só com o seu caixa conseguiria pagar as suas dívidas de curto prazo, ou seja, do período de 12 meses, só com o seu caixa, não precisando abrir mão de um ativo, ok? Pessoal, espero ter agregado pra caramba aqui para vocês. Vou pedir para você que não é inscrito, se gostou, se inscreva que é de graça. Tá sempre aqui com a gente? Já dá o seu like aí, faz a gente crescer e aparecer. Nós temos conteúdo para isso. E você que tem aquele amigo, aquele parente que gosta desse bate-papo que a gente tem aqui, compartilha lá o nosso vídeo. Eles vão curtir e vão vir fazer parte desse timaço aqui, ok? E agora eu só espero ter tirado esse conteúdo daqui e ter levado ele até aí e deixar um grande e forte abraço. Valeu e até o próximo cafezinho, galera!